Aí? Botar o vídeo? Bota. Ok. Já estou vendo a família de Alana, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Gostaríamos de estar no momento nos encontrando presencialmente, né? Pois é. Mas Gostaria muito. vamos esperar o que Deus tem reservado para a gente, né? A gente não sabe, vamos esperar. Verdade. Algo Ele quer nos ensinar com tudo isso, com certeza, né? É. Temos que crer assim. Vamos aguardar mais algumas pessoas chegarem. Espero que conseguiram aí sem dificuldade, não foi? Foi tranquilo. A Lana já tá expert nisso aí. Já tá esperta. Quem é que está esperta aí? Tem alguém muito esperta. Pois é. Olá! Olá! Oi, Angélica, tudo em paz? Oi, Florzinha! Tudo em paz, né? Trabalhando, né? Tô me distraindo. Ana Vera também trabalhando aí. E tu tá boa? Saudade de comer seus bolos. Gente, eu tô com Estou tanta bem, saudade de graças a vocês Deus. que tu nem imagina. Não é, Angélica? O negócio tá difícil pra gente, né? Cadê o pequenino, os, né? Cadê os meninos? Terminaram as atividades agora. Aí eu tive que dizer, olha, dá um tempinho aí todo mundo, se esconde ali de uma caixa, porque eu preciso escutar os pais. Não, mas, menino, e aqui? Chove e para, né? É. Fica nessa. E Cris? Cris, a gente só se vê remotamente também, né? Só se fala remotamente. Olha, Já essa semana vai ser pior, né? vai, tudo indica que sim. Dona Vera que está aí, né? A tia de Juju. Tá fechado seu microfone, tá certo? Ligou? Ah, Ligou. ligou. Boa Tudo tarde. bem? Tudo Boa bom? tarde. Pensou que ia escapar, não foi da aula online, vocês? Só mandando os meninos estudarem. Vai estudar, vai para frente do computador. Aí eu disse, eu vou chamar os pais um pouquinho para frente do computador para a gente conversar também. São manhãs cansativas, muitas vezes, para eles, não é? Mas, na realidade, é o que nós temos para esse momento, né? Não foi escolha nossa, não foi escolha de vocês, foi a situação que nos levou, né? As circunstâncias que nos levou a essa situação, e nós precisamos crer, confiar que Deus está no controle de tudo, né? Ô, Kika, a maior dificuldade Kika, eu acho que é porque é uma coisa muito atípica, né? É um momento atípico que ninguém estava habituado. Aí fica mais complicado para eles conseguirem. Eu sou muito sincera, eu só consegui os meninos pegar um piquezinho de estudar melhor mesmo assim essa semana, porque estava difícil. De pegar assim, de se acostumar com esse momento, com essa dinâmica toda. Não é fácil, não.
Nando, a gente vai estar na reunião. E Dá uma agora? caneta? Para ver todo mundo mais aqui. Ei, moça! Oi. Tudo bom? Tudo? Não, a gente vai estar na reunião. Só para te dizer. Pode ser que faça... Deixa assim. Quem ligou foi Zé? E aí? O resto tem que ficar. Ah, ele tá doidinho. Né? E lá tem internet? Quando ele for trabalhar, viajar, ele disse... Quando ele for viajar. Pois não, só vê 4, é? É, de uma vez, aí vai passando e dá pra ver. O computador. Como é que bota no computador? Pode estar. Tocando aí. Eu vou diminuir, que tá frio. Telefone convencional. É só apertar o negócio aqui, no vídeo. Ok. Eu quero um fone. Tiago, me dá um fone ali. O gigante, o bigode, o gado, dois e Ué, ninguém sabe. É, eu sei. Eu pensava que as técnicas elas continuavam, então não dava pra Show. Já volto. Tu não tá indo não, eu queria ingressar com o vídeo. O Nando, então, quando ele for trabalhar, viajar, a Luana vai ficar lá. Deixa eu sair. Aí ele fica indo no fim de semana, né? Aí fica indo, tipo assim. João, manda esse aplicativo para mim por e-mail, para ver se eu consigo. E é. Quero. Não é isso que eu estou tentando assim? Mas ele não vai viajar, não? Nesse período, não? Não. Jefferson. Não é assim. Por exemplo, quando for viajar. Entendi. Liga a câmera. A câmera não. Porque lá não é seguro, né? Vai ficar só, não. Não. E lá tem muita gente que ele conhece. Não dá pra. Acho que dá pra fazer entrar pelo site. Abre aí o negócio. Aí acho que é uma boa. Peraí. Bota próximo. É que estava trancado dentro de um apartamento, né? ID. Calma, tem que botar ID. 74 5 3 6 3. Porque pra mim. Acho que eu vou deixar sem espaço. Olha, essa é tua longuinha, eu tenho longuinha. Boa. Que eu botei no teu salão. 5 3 Né? 6 3 é o que depois? 6 4 3. Aí vai tirar aí, né? Não, tá. A tal é coisa. Linkzinho. Mas a senhora fala aí, só no computador. Tá. Espera abrir aí. Né? Tá ligado. David tá mid, né? Esse aqui destruir ele, né? Mano, eu acho que eu não vou conseguir, não, velho. Tem algum Thiago Felipe na tua sala, Thiago? Tu tem algum Thiago Felipe na tua sala? Quer se inscrever? Não, quer o seu login. Sabe qual? Eu queria tentar pegar, mas já é 4 Entrou com. Tu acha que entrou com o Facebook? Brincar. Daí já volto. O meu. Não, troquei. Feito por lá.
Não, o nome da senhora, vai, bota o nome da senhora. Deixa eu botar o João ensinando a mãe dele. Bota aí de novo. Qual é a senha ali? Falei a senha, né? Angélica. Gata! 45251. Oi. Tá boa. E aí, Arthur? Arthur acabou de sair daqui. Saudade de vocês. Não, é assim. Coisa linda. Olha, cadê o outro Dedo pequenininho? participante. Não, já Tá. Tá ali. Tu tá me escutando numa banda. 5, 4, 5, Eu tô te escutando bem, tu tá não? 3. 3. Tô, agora tô. Agora vai. Olha como é que tá teus pais. Angélica, meus pais arriaram essa semana. Pegaram, foi. Eu não sei. A tia Dinã também, mas ela tá bem até então. Saiu, Arthur. Saiu. Aí voltou. Tá saindo e voltando. É. E Jerusa Ó, aí? Tá desenrolando, Jerusa? A tia Dinã pegou. Na internet. Ó, Angélica, minha mãe e meu pai arriou essa semana. Foi mesmo. Foi. Agora eu tô dando tempo, eu não fiz teste nenhum ainda não. Eu também Porque não eu fiz, creio- não, mas eu acho que a gente pegou aqui também. Lá no começo, lá no começo mesmo da quarentena, quando o Nando veio de São Paulo, dia 14, eu acho que a gente pegou. O Tiago teve febre, teve todos os sintomas. E eu tive o cansaço, né? Eu não tive febre. A gente não teve asma. Aí a gente não fez o exame, mas pode ser. Que a gente tinha febre, viu? Aham. Vocês pegaram aí também, foi? Graças Coisa a Deus boa. não. Quer dizer que não saiu ninguém, só eu saí, foi. Acho que Graças a Deus não, Angélica. maravilhosa. Só eu saí, foi. Foi. Isso, meu Deus, que maravilha. Eu pensei que tivesse fechado para todo mundo. Que coisa boa. Aqui acontece tudo. Desligo, teve uma A Jerusa queda. tá um pouco enrolada aí, só. Peraí, mulher. Não, já tô vendo Jerusa, já estou ouvindo Jerusa. Tá tudo ok aqui. Olá, agora carinhas novas. Tânia, a mãe de Gabriel, tá aí, de Guilherme. A mãe de Guilherme, Vinícius, né? Isso? Suzy tá aí, algumas eu ainda não conheço pelo nome. A Adriana está aí, a Nádia. Dona Vera já tinha falado, a Angélica. A mãe de Alana, que agora eu esqueci o nome. Laura. Mas eu já tinha falado também. Patrícia. Então, tem uns nomes aí, eu ia dizer Mariana, mas é Carol, né, Carol? Os caras falavam. Meus amores, a gente vai orar, tá bom? Eu tenho uma pauta. E depois dessa pauta eu quero que a gente converse, tá bom? Dois pedidos. Primeiro, todas vocês, por favor, fechem os microfones. Porque vocês vão me ouvir melhor. Fecha o áudio de vocês. Você clica em cima do ícone do microfone. Aí fecha o áudio. É importante porque quando o áudio fica aberto, qualquer som do ambiente, ele é captado pelo áudio do computador e isso se propaga para Quem disse que eu tô todas ouvindo nós. esse áudio? Quem é, Angélica? Ô, Angélica. Peraí que eu vou pedir. Fica tranquila. Tá. Essa ajuda aos universitários, já passei por isso. Achou? Sei bem o que é isso. Sim. Pronto. Aí... Desligou não, amiga. Não, a Angélica não desligou, não. Tem que clicar em cima. Ô, Kika, tu também pode desligar, sabia? Posso, mas aí eu queria que vocês aprendessem, gente. Vocês vão depois dizer, eu usei o Zoom, desliguei o microfone, entenderam?
Vamos lá. Olha aí, eu acho que todo mundo agora desligou, né? Olá, Elinha chegando aí. Oi, Elinha. Oi. Marcinha tá ali escondida por trás da flor. Mas eu entendo, ela já justificou. Então vamos orar? Por favor, vamos baixar nossas cabeças e vamos pedir ao nosso Deus que esteja conosco, como ele sempre faz, né? Mas também compete a gente pedir e buscar nele orientação. Amém? Oremos? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus tão especial. Podemos agora estar juntos com os pais e conversar, ó Deus, sobre tudo isso que temos passado e dar orientações e ouvir conselhos e ouvir, ó Deus, aquilo que eles também têm passado e dessa forma podermos cada vez mais, ó Deus, buscar no Senhor estratégias para ajudar os nossos alunos, as famílias, os pais, as mães nessa situação que temos enfrentado, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, proteja cada um, Senhor, cada lar. O Senhor sabe bem o que cada um tem enfrentado nesse tempo, cada um dentro das suas dificuldades, da sua realidade. O Senhor conhece cada lar e eu te peço, ó Deus, proteção, cuidado, zelo, que o Senhor esteja com eles, Senhor, sendo sempre o provedor e aquele que leva, ó Deus, a paz que a gente precisa muitas vezes para poder continuar o nosso dia a dia, amanhecer e fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te agradecemos por tua infinita bondade e mesmo passando por tudo isso, nós sabemos que algo o Senhor quer nos ensinar e o Senhor já tem nos ensinado e sairemos mais fortalecidos de tudo isso. Em nome de Jesus, que em tudo o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém? Amém, amém. Vejam, eu tenho uma pauta, como eu falei, a gente vai dividir em 2 momentos esse encontro. Um momento será do da minha pauta, onde eu vou conversar com vocês algumas coisas que eu acho importante a gente conversar, que já tem programado, ou como está funcionando, ou como seria importante que funcionasse, está aí na minha pauta. E no segundo momento eu vou pedir para que cada uma fale um pouquinho, dê algum relato ou alguma contribuição, tá certo? Mas se no momento que eu estiver falando, caso alguém queira falar também, aí não tem problema. Vocês sinalizam, se bem que vai ter um momento que eu vou estar com a tela compartilhada aqui, mas aí você abre o microfone e diz, Kika, aí eu paro e você pergunta. Se você puder esperar para a gente terminar a pauta e no final, eu acho que fica bom também, fica melhor, tá certo? Então, vamos lá. Tem uma pautinha aí para a gente falar. Queridas e queridos, que eu já vi que tem papai aí. Veja, primeiro eu queria compartilhar com vocês aí. Isaías 40, 29, um versículo que Deus falou muito no meu coração no começo de tudo isso, que a gente estava gravando os vídeos, eu estava gravando alguns vídeos para os alunos. Eu já falei isso num vídeo para eles e queria compartilhar com vocês também. Isaías 40, 29, mas eu vou ler 28, 29 e 30, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cansarão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a minha palavra para vocês hoje, que eu quero compartilhar, que é o que Deus tem colocado no meu coração, que a gente precisa buscar nele forças, enfatizando aí o 29 que diz, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, às vezes, a gente se depara com esse sentimento de estar cansado, sem nenhum vigor, mas a gente precisa buscar a presença de Deus, buscar forças nele para a gente poder conduzir tudo o que nós temos, que eu tenho certeza que vocês não têm só orientação de filho, aula remota, aula online, vai sentar, coloca, liga o computador, está fazendo, cadê a tarefa? Com certeza vocês têm muitas outras atribuições disso aí. Então, que vocês possam buscar no Senhor essa força que a gente precisa dia após dia para enfrentar tudo isso, tá bom? Deus abençoe vocês.
Vejam, eu queria informar, eu acho que talvez vocês já saibam, mas eu acho importante enfatizar, que nós temos um horário de aula. Esse horário de aula ele é fixo. Mas a cada semana eu envio o horário. Por quê? Porque nesse horário que a gente envia, ele às vezes precisa passar por alguma alteração. Por exemplo, nesse aí que eu peguei, inclusive aleatoriamente, que foi o dessa semana, nós colocamos aí uma reposição de aula do professor Francisco. Essa reposição, ela aconteceu porque semana passada o professor teve uma dificuldade de conexão, a aula ficou um pouco comprometida, ele terminou antes do tempo e me procurou para perguntar se poderia fazer uma aula a mais, tal, e a gente, sem problema, professor, vamos fazer essa aula a mais, tal, e coloquei aí hoje no dia 11. Então, às vezes acontece isso, mas o horário é fixo, com algumas mudanças quando necessário, e se a mudança acontecer, é sempre para a gente ajustar o reforço, uma aula extra, uma aula que de repente foi comprometida por um problema técnico ou de conexão, tá certo? Mas existe um horário fixo, sempre começando às 8 da manhã, que é enviado toda segunda-feira, para que eles tenham essa noção. Não há mudança assim, do professor, tal, só alguns ajustes. Então, isso é importante, ter isso aí no caderninho, ter isso impresso, e anotar lá uma possível mudança, mas para acompanhar, se não se perde, né? Se não tiver essa orientação. Inclusive, hoje, essa aula do professor, que seria às 11 horas, ele subiu para as 10 horas, porque o professor Hadman está de licença médica, e ele, semana passada, não deu essa aula também, já está de licença médica há 2 semanas. A gente preparou um material com base no conteúdo que ele passou, uma videoaula pronta, e mandamos para os alunos não ficarem totalmente sem acesso ao conteúdo. E hoje o professor Francisco, que também é geografia, é só um professor de outra frente, entrou e substituiu essa aula, né? Então, eles acabaram aí no horário mesmo normal, que foi às 11 horas. Então, existe esse horário, é muito importante que vocês acompanhem com os alunos, com os meninos, essas aulas. A cada aula que vai acontecendo, como vocês estão vendo aí, na segunda-feira, História da Arte, Biologia, Sociologia, Matemática, a cada aula que acontece, o professor sempre, além do conteúdo, dá orientação, o que eles vão fazer, se devem fazer alguma atividade, ou se já naquela aula já é a aula de devolver alguma atividade, corrigir alguma atividade. Então, as aulas elas estão acontecendo dentro dessa sequência, vamos dizer assim. Conteúdo, resolução de questões. Os alunos também, muitas vezes, falam na hora da aula, perguntam, tiram dúvida. Então, essa está sendo a nossa dinâmica. Mas não dá tempo de fazer tudo pela manhã no que se refere às atividades. É importante que eles tenham um período da tarde para fazer essas atividades e mantenham entregando as atividades, sempre no mais que puder ser pontual. Por quê? Na aula seguinte, quando o professor vai dar outro conteúdo, ou vai revisar uma questão, uma tarefa, ou vai corrigir uma tarefa, o aluno já vai, né, estar mais inteirado daquele assunto. É o que a gente chama muito em pedagogia de sala de aula invertida. Muitas vezes o aluno tem um contato com o conteúdo antes, né, ou estuda um pouco mais, e quando vai para a aula ele já tem bem mais elementos para tirar dúvidas, para perguntar. É uma metodologia que ajuda muito, tá certo? Então, nós temos as atividades, estão sempre sendo acompanhadas pelos professores. Eles anotam quem entregou, quem não entregou. Eu peço que dê feedback, eu sei que eles estão fazendo isso, mandando informação. E eu tenho percebido que os alunos do médio, eles têm acessado muito mais o aplicativo. Esse era o objetivo mesmo, porque quando nós chegamos na escola em fevereiro, que o ensino médio vai usar o Class App, que foi que nós pensamos? Como é possível ficar com mais de um celular? Eu acho que mais de um e-mail, se eu não tenho, eu acredito que sim, logado naquela mesma conta para aquele mesmo aluno. Se a gente consegue fazer isso, então por que não disponibilizar, além do pai e da mãe, para o aluno? Então foi isso que fizemos, e eu acho que a gente teve um ganho muito grande, porque agora
os próprios alunos podem fazer esse acompanhamento, podem dar toda a sequência aos estudos, né? Eu sei que tem aqueles que os pais precisam muitas vezes chegar mais junto, é necessário. Mesmo sabendo dessa autonomia, não é bom deixá-los totalmente sem uma orientação. É importante, vez por outra, estar ali acompanhando, porque a demanda também para eles é grande. E esse apoio de vocês, eu tenho certeza que vai ajudar muito, certo? Olha, enviei para eles. No começo, nós não tínhamos traçado algumas orientações gerais, regrinhas, nós não tínhamos traçado, e vocês sabem, né, dentro de escola, em um ambiente coletivo, social, as regras vão surgindo de acordo com as necessidades, né? Então, a gente enviou para eles a semana passada, para vocês, porque tudo que eles recebem, vocês recebem. Algumas orientações importantes para participar das aulas, né? A gente viu a questão de aluno entrando muito no meio da aula, faltando 10 minutos para acabar a aula. É importante ter aquela rotina do horário para não perder o conteúdo, né? Imagina o aluno chegar numa aula na metade, faltando 10 minutos, ele perdeu muita coisa e vai ficar com um déficit, né? Certamente vai acumulando. Então, são as regrinhas que estão no Class App. Eu não vou ler, gostaria toda agora, para a gente não perder tempo. Eu gostaria que vocês, depois, eu acredito que muitos já leram, porque a gente enviou no aplicativo. Eles também já leram. Alguns eu sei que tiveram dificuldade, não leram, porque essa semana, segunda-feira, a gente teve uma dificuldade, nada demais, foi só brincadeira na hora do intervalo, e foi preciso a gente fazer alguns ajustes. Se vocês observarem as aulas, o link das aulas de segunda, terça e quarta só seguiu hoje. Por quê? Porque foi preciso editar algumas aulas, de um espaço entre uma aula e outra, porque ficaram algumas imagens deles brincando, e eu achei que isso não seria legal para ficar para a aula no dia online, tudo bem, nem teve tanta dificuldade, mas para ficar gravado não foi bom, então a gente teve que editar. Reforcei com eles essa orientação que seguiu a semana passada e outra que seguiu essa semana, reforçando com mais uma observação que não está aqui, que é sobre a questão das imagens, não usar imagens, não só inapropriadas como tem aqui, mas também não usar imagens, as imagens dos colegas, né? Às vezes a gente está falando assim, aí abre a boca, aí ele pausa, e você faz uma brincadeira com a imagem do professor, do colega, então a gente colocou isso também, não é permitido pela lei, isso fere o direito à imagem, e isso é crime, então não pode. Depois disso, que nós conversamos segunda-feira, eu acompanhei as aulas terça e quarta. Assim, gente, foi espetacular. Eles deram um show. Eu fiquei lá no intervalo, né? Quietinha para ver, porque eu estaria ali, gente, não pode, a gente já conversou. Mas, assim, foi um silêncio, todo mundo fechou o microfone, todo mundo fechou a câmera, e foi muito interessante vê-los passar aquele tempo ali em silêncio absoluto, ninguém falou. Disse, olha, vocês querem brincar? É hora de brincar mesmo, é hora para você levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, comer. Quer falar com um colega, liga para o telefone dele, liga. Vocês têm grupo de WhatsApp, vocês têm Instagram, usa esses outros recursos para vocês brincarem lá na hora do intervalo. Mas usar o Zoom, ou aquele canal que está sendo usado para a aula, não vai ser bom. Não façam isso. E tivemos uma conversa, eu entrei no momento da aula, conversei com eles, relembrei as regras. Realmente, alguns não tinham visto ainda, não tinham lido, porque eu sei que são muitas informações, né? E às vezes chega da coordenação, eles querem ler só do professor. Eu disse, mas tem que ler, não é só para os pais, é para vocês também. E eu tenho certeza que os pais estão deixando muito vocês à vontade, no sentido de acompanhar tudo que está sendo feito. Então, as regras não é para os pais, é para vocês, vocês precisam ler, é importante. Tivemos essa conversa e já temos bons resultados, eu diria que até excelentes resultados, porque eu não tive dificuldade nenhuma, nem na terça e nem na quarta, tá bom? E qualquer dúvida em relação a essas regras, vocês podem falar comigo também. Vejam só, começou essa semana a inscrição do Enem 2020. Eu gostaria de falar sobre isso porque sempre vem a pergunta, e aí, a gente faz a inscrição, a escola, os alunos do primeiro ano devem fazer a inscrição? Se nós estivéssemos no ano letivo normal, de aula presenciais, onde não tivesse acontecido nenhuma interrupção, como sempre, a minha orientação faz 2 anos de experiência, porque quando você chegar no terceiro ano, você já está bem mais
né, habituado àquele horário de prova. Algumas coisas podem mudar, é fato, como agora a possibilidade do Enem digital, mas enfim, é uma forma já de você se habituar ao tipo de prova, aquela questão de chegada, saída, tempo, horário, né, na coisa para valer, porque eles fazem isso na escola. Então, eu sempre oriento que os alunos do primeiro ano façam por experiência. Eu não vejo problema nenhum. Eles vão se deparar, sim, com muitas questões de assuntos que não foram dados, porque é natural. O ensino médio é para quem está concluindo o ensino médio, é para a turma de terceiro ano. Mas também não vejo problema, assim, caso o aluno queira fazer por experiência. No entanto, esse ano, como sempre, né, são vocês que decidem mesmo, mas a minha orientação é, como tivemos um ano muito complicado na questão dessas aulas presenciais, eu acho que talvez a gente desse uma segurada aí, é a minha opinião, mas vocês não acham que eu gostaria que meu filho fizesse? Não tem problema, faz a inscrição e ele vai fazer no período que for lá para o final do ano. Só como orientação de coordenação, como nós estamos num ano atípico, a minha ideia, a minha sugestão é a gente centrar muito no essencial e deixar eles relaxarem um pouquinho essa questão do Enem, né? Se for o caso da questão do Enem oficial, tá bom? Mas inscrições já abertas, vocês têm que acompanhem sempre o site do INEP, é a dica, não Kika, eu errei tal coisa na inscrição, eu posso ir atrás ajudar, mas está tudo lá no site. Ontem um aluno colocou que ele era da 4ª série, em vez de 3ª série. Nossa escola não... A academia é uma escola de 3 anos de médio, existe ensino médio de 4 anos, são aqueles ensino médio de curso profissionalizante, se eu não estou enganado, técnico. Ele errou nisso, ficou nervoso, né? Um aluno de terceiro ano tem medo de perder a sua inscrição por conta disso, então a gente viu no site tem um teleatendimento, um autoatendimento, tem um 0800, tem e-mail, então muitas, e eles passam sempre as informações. Ontem mesmo o aluno conseguiu resolver. Também tem aí uma parte de perguntas frequentes, se eu não estou enganada. Às vezes, é algo, por exemplo, o caso dele. Se eu coloquei 4ª série e a escola só tem até a 3ª série do médio, aí, às vezes essas perguntas já estão lá, a pergunta e a resposta, já para solucionar a situação e a dúvida do aluno, tá? Então, é tudo pelo site do INEP, vocês podem ir lá dar uma lida, é importante. Como a nossa escola, o terceiro ano, como eu falei, realmente é a turma decisiva, que vai fazer o Enem para valer e tal, mas a gente não prepara ele só no terceiro ano, né? A gente já vem nessa caminhada aí de primeiro, segundo, terceiro, né? Na verdade, desde o fundamental, né? Quando vocês... um dia desse, o meu menino falou, mamãe, eu fiz uma questão do Enem. Eu disse, como, onde, quando, como assim, tá? Agora fazendo questão do Enem. Aí ele falou que às vezes vem no livro deles, né? Às vezes vem no próprio livro, uma questão do Enem anterior, dos Enems que passaram, né? Que foi cobrada no Enem. Aí ele ficou muito orgulhoso disso, e a verdade é essa mesmo, eles vão sendo preparados desde cedo. No que se refere à prova, à execução de uma prova, né, do simulado, realmente é a partir do ensino médio. E por isso que a gente já começa, teremos o simulado evolucional. Aí esse é mais tranquilo, né? Você pode dizer, mas se eu não vou fazer o simulado, a prova oficial, para que fazer o simulado? Bom, o simulado, o nosso simulado, ele já tem um perfil um pouco mais suave mesmo para primeiro ano. Se você observar aí a sequência nessa tabela, o primeiro ano tem 15 questões de cada disciplina, né? O segundo ano já tem 30 e o terceiro ano já tem 45. Então, nesse sentido, eu acho interessante, são menos questões. Certamente, as questões vão estar mais dentro do conteúdo do primeiro ano. Por que eu digo certamente? Porque esse simulado é preparado pelo grupo que nós somos parceiros, que é o Farias Brito, que é do nosso material didático. Dali, uma outra questão pode sim não ter sido abordada ainda. Outras podem ser até de nível 9º ano, outras eles podem ter visto esse ano. Então, eu acho muito interessante, eu acho necessário. Já enviamos para vocês no dia 17 de abril a senha e login. Dia 30, as orientações, e hoje eu passei uma orientação do tipo assim, faça hoje, teste hoje. Que é isso? Às vezes eles deixam para testar muito no último dia, o login e a senha dá errado. Aí quando dá errado, e agora? Cadê o tempo que a gente não tem? Acaba amanhã.
que a gente vem entrar em contato com o suporte. Então, assim, hoje eu já tive aluno que falou comigo, do primeiro ano, inclusive, que eu não consegui, a gente foi lá, viu qual era o erro, consertamos, ele já pode fazer a prova dele. Então, a prova vai até dia 24. O ideal era que hoje eles sentassem lá, abrisse o site, meu RE e minha senha, logou, abriu, aí já vai ter iniciar, prova. Não inicia, não precisa iniciar. É só o teste para saber se está tudo ok. Não teve jeito, não entrou, deu erro. Não foi problema com a internet. Aí vocês mandam lá o recadinho, eles mandam o recadinho no aplicativo, no PSF, e eu vou resolver junto ao nosso TI, né? O TI da escola e o suporte lá do Farias Brito, tá bom? Alguém quer perguntar? Acho que não, né? Alguém quer perguntar? Eu não consigo ver vocês. Todas. Qual é a Posso data? seguir? Qual é a data do simulado? Isso, olha, a data começou 4 de maio, eu coloquei, né, na verdade, a partir de 4 de maio até 24 de maio. Eles têm essa janela de 20 dias, que agora já não são mais 20 dias, para fazer o simulado. Ok. Aí, vê só, ele pode fazer num dia de linguagem, ele pode fazer num dia de ciências, ele pode fazer no outro dia de ciências da natureza, ele pode fazer no outro dia de matemática. E tem redação também, que agora me deu um branco grande na cabeça. Se o primeiro ano tem redação, eu preciso retomar as informações para... Eu vi hoje. Pronto, tem redação. então... Agora, pronto. a redação não tem tempo mínimo para fazer, não. A redação, ele está livre, ele pode acessar várias vezes. Isso, exato, ótimo. Ele só precisa, e no Enem presencial, eles precisam ter um quantitativo de linhas, são 30 linhas. No Enem, nesse que eles vão fazer agora, o simulado, como não vai ter a questão de mandar uma folha, eles vão poder digitar. Como vai ser digitado, aí eles vão contar pela quantidade de caracteres. Aí o programa, quando o aluno abrir, vai dizer quantos caracteres ele vai digitando. Isso dá para fazer com muita tranquilidade. Como a Elinha falou aí, como não tem o tempo de duração, ele pode escrever, apagar, ajeitar. Ele só não pode finalizar, que depois que ele finalizar, acabou. Mas ele pode fazer rascunhar, até sugiro que ele rascunhe, depois passe a limpo. Faça no Word antes, que eu acho que o Word também tem uma ferramenta de contagem. Eu só não posso garantir que ela conta da mesma forma, né? Então... talvez não seja uma comparação muito fiel e ele se atrapalhe. Então, ele pode fazer diretamente lá na página da redação e vai verificando a quantidade dos caracteres. Isso, para mim e para você, tem algumas linguagens que a gente pode não saber. Eita, o que foi isso? E agora? Eu não entendi. Mas pode ficar tranquilo que eles conhecem essa linguagem, viu? Então, pode ficar tranquilo. Caso vocês tenham dificuldade, aí vocês falam comigo, tá bom? Mais alguma pergunta? Essa foi uma boa pergunta, porque não tinha aqui, né? Tem lá no dia 30 de abril todas as orientações, mas realmente a gente não reforçou aqui. Se vocês têm mais alguma pergunta em relação a isso, vou seguir. Aí vejam, hoje saiu, não foi hoje, não foi ontem, peguei hoje, essa orientação aí em relação à prova do SSA, que aí essa sim eles fazem para valer, não é teste. Essa sim eles já fazem, já contam uma nota, por isso que o nome é Sistema Seriado de Avaliação, porque eles fazem a prova 1 no primeiro ano, o SSA 2 no segundo, o SSA 3 no terceiro, junta tudo e dá uma média. Elinha deve entender bem esse negócio de média. Eu só sei que dá uma média, junta as 3 notas e dá uma média. Então, e isso diz, né, no final do terceiro ano, onde ele também faz uma redação. SSA1 não tem redação, mas no SSA3 tem, se bem que a professora Érica já começa a prepará-los desde agora, né, para estarem bem preparados no terceiro ano, e eles fazem essa prova quando termina o terceiro ano, junta daquela média, e eles vai dizer se ele tem nota suficiente para entrar num determinado curso. Aí isso é um percentual de entrada da UPE, né? Outra parte é pelo Enem, uma parte é pelo SSA. Então, a ideia aqui que foi colocada, não tem nenhuma data definida, mas é o que saiu aqui, né, nesse noticiário, é que a prova ela aconteça em 2021, início de 2021, ou seja, janeiro.
Essa prova sempre aconteceu há muito tempo atrás, final de novembro, e depois passou a ser o primeiro final de semana de dezembro. Até quando pegava aquele feriado de 8 de dezembro, que é um feriado municipal de Recife, mas até quando pegava aquele dia 8, acontecia o simulado num domingo e numa segunda. Para o primeiro ano, sempre pela manhã. Domingo pela manhã e segunda pela manhã. Por conta desse isolamento, dessa parada das aulas, eles estão estudando para janeiro. Mas nós não temos ainda essa data definida, então nós não fizemos nenhum planejamento. Seria muito precoce fazer algum planejamento em cima dessa informação e de tudo que estamos passando, né? Até mandamos para vocês um planejamento para junho e julho, mas foi preciso enviar até por um pedido de alguns órgãos públicos. Foi exigido que a escola enviasse, que a escola fizesse um planejamento, uma programação e enviasse aos pais e também para eles. Acho que foi exigência, né, talvez, de algum outro órgão, mas enfim, fizemos um pouco às escuras, porque estamos todos nessa situação. Então, vamos esperar a decisão do SSA para saber, né, a partir disso a gente conseguir se planejar em relação a isso. Eu diria que agora a palavra é assim, a informação é importante a gente saber. Por exemplo, era algo que incomodava e que todos os professores perguntavam, quando vai ser e agora? O que é que será que a UPE está pensando? Então, a informação é importante, que ela acalma um pouquinho, né, por exemplo, agora a gente já tem uma noção, mas ainda é muito cedo para a gente se planejar com base nessa informação, e eu diria que basta cada dia o seu mal, né? Então, vamos aguardar aí o que é que vai sair para a gente poder, a partir disso, fazer um planejamento e mandar para vocês. Mas o importante nesse momento é vocês saberem que a equipe de professores está muito empenhada, que o programa do SSA, do primeiro ano, é todo baseado no SSA, que eles têm se empenhado em fazer o melhor, as aulas estão atendendo esse programa, né, os feedbacks que eles sempre estão nas atividades, todos voltados para que eles tenham a melhor preparação. Então, com base nisso, né, todas essas informações de datas, né, e o nosso retorno, quando é que a gente volta? Será que a gente volta agora em junho, como foi pensado, como foi já colocado naquele planejamento prévio lá que eu enviei para vocês, aulas até 31 de maio, volta a junho, passa junho todo de aula, em julho um pouquinho mais de aula e depois uma semana de avaliação? É uma pergunta porque a gente não sabe, não tem essa resposta. Nós estamos aguardando, é o que está planejado para hoje, para agora, né, diante dos órgãos públicos, que é até 31 de maio, mas a gente tem uma sensação de que isso vai se estender um pouco mais, então a gente vai aguardar para até o final do mês passar novas informações. Hoje a resposta seria, conforme até colocamos lá aquele link do Ministério Público e do Governo Estadual, 31 de maio é até o dia que está programado para as aulas remotas, certo? De acordo com esses órgãos aí, Conselho Nacional de Educação, né? Então, temos que ter a certeza que Deus está no controle, e o que vier de novo, estamos prontos para enfrentar, buscando em Deus sabedoria e buscando em Deus graça, muita graça. E eu agora queria que a gente passasse mais para a parte de ouvir vocês, por isso que eu coloquei aí abrindo o coração, para você abrir seu coração, falar o que é que você está sentindo aí no sentido do que a gente pode fazer. Ei, estou escutando mais não. Alguém está escutando aí, Kika? Eu cortei, foi? Vocês estão me ouvindo? Aqui eu estou ouvindo normal. Tá escutando? Sim, estou. Não, Estou. eu também não, estou ouvindo não. Bom, acho que então aí é contigo, Pati. Porque aqui todo mundo... Agora, Kika, voltou. Ok. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar aqui. Vocês estão vendo? Agora dá para ver todo mundo ou não? Não, amiga. Não, você está com a tela do aplicativo compartilhada. Você está com a tela do Zoom, né? Espera aí, um minutinho. Cadê? Elinha, você... aqui, eu acho que é aqui. Agora, vocês me veem? Oi? Agora vocês estão vendo todo mundo?
Que filho? Não. Agora sim? Sim, estamos vendo você. Ah, eu já ia Sim. pedir ajuda aos universitários. Mas agora acho que dá para ver o grupo todo, né? Todo mundo? Pronto, deixa eu pegar Sim. aqui meu caderninho. E eu poderia seguir aqui a minha... Para não perder ninguém de vista, eu poderia seguir o que eu estou visualizando aqui. Que no caso, eu estou visualizando Dona Vera. Eu poderia fazer uma sequência. Ou vocês gostariam de ir falando voluntariamente? Quem gostaria de falar, perguntar? Eu Dona acho que Vera, quem deveria. diga. Quem quer fazer alguma pergunta poderia levantar a mão, aí você via. Certo, então vamos lá. Quem gostaria de perguntar? Enio, pode falar, Enio. Abre o teu microfone, por favor. Sobre as provas, né, Jane? Isso. Como é que ficam as provas? Olha, Enio, veja só. O que temos programado até 31 de maio só são as aulas, né? E esses simulados e as atividades, o que a gente tem de atividade para verificação de aprendizagem. Se nós ficarmos mais um mês de julho sem aula presencial, nós saberemos disso até o final de maio, aí sim a gente vai marcar um período para fazer atividade avaliativa, para sondar a aprendizagem, para ver como é que eles estão nesse período, para ver também, sondar o nosso sistema, né, de aulas remotas. Mas caso isso aconteça, aí eu vou enviar para vocês um calendário de dias, de horários e com os conteúdos. Mas para este mês de maio, a avaliação que eles têm é esse simulado. O simulado evolucional. Esse que você viu aí que dá para fazer as 4 áreas, mais redação. Então, e se voltarmos, 31 de maio encerra, voltou, se for o caso. Aí a programação da prova está para julho. Não sei se você lembra que é uma semana, se eu não estou enganada, é 6 a 10 de julho. É o período de prova presencial. No entanto, se ficarmos mais tempo em isolamento, aí a gente vai fazer sim um período de avaliação também. Vamos fazer sim um período de avaliação remota, nesse formato. Ok, obrigado. Nada, Enio. Mais alguma pergunta? Vamos falar um pouquinho, como é que vocês estão enfrentando isso? Como é que estão os meninos? Eu tenho uma pergunta. Vai, Elinha, rapidinho. pergunta. Teve alguma orientação aos alunos essa semana sobre estar com a câmera aberta ou fechada durante a aula? Alguma coisa que... Teve a orientação de fechar no momento do intervalo. Porque Só no momento do intervalo. Isso, que foi o que aconteceu, que eu expliquei, eu não sei se você pegou essa parte, mas tivemos peguei. atraso. Você pronto. disse que teve Não, isso eu entendi. Pronto. Aí eu só perguntei em relação ao horário da aula, porque eu acho que isso, eu não entendi direito. Mas veja, mas a sua pergunta é pertinente, porque é o seguinte... Hoje, de fato, é uma orientação que a gente não tem assim. Todo mundo tem que abrir a câmera, ou todo mundo tem que fechar, entendeu? Eles estão ficando à vontade. Tem aluno que tem aluno que não se incomoda, tem aluno que prefere que não. Tem professor que, quando termina a aula, diz, pessoal, agora, por favor, todo mundo abre na câmera, que eu vou anotar aqui, eu vou fazer a foto, é a minha forma de controle de quem está participando. Então, eu deixei, a princípio, eu pensei em estabelecermos uma orientação para todo mundo, para não ficar, tal professor deixa, tal professor não deixa, porque isso no espaço coletivo e virtual traz alguns, né? Como é que ele vai fazer? Tal professor não se incomoda. Mas o fato é que eu achei que a gente deveria deixar assim, cada professor bem tranquilo, eu falei isso para eles. Se o professor disser, gente, vamos abrir a câmera, eu prefiro agora ver todo mundo, então vocês abrem, tem que abrir, porque nós estamos em aulas online. Se o professor não... eu perguntei porque eu compartilho com ele a câmera, então quando eu estou dando aula, ele não tem como usar.
E a câmera Isso. da gente é externa, mas Sim. só para saber mesmo. Só pra Ótimo, tirar mas essa dúvida. de fato, hoje é a terceira reunião e a sua pergunta surgiu em todas elas. A questão da regra de fechar e deixar aberto, Ah, porque certo, beleza. né, eles estão mesmo em dúvida, porque justamente tem professor que pede para abrir. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, cada professor tem a sua forma de identificar ali. Tem uns que têm mais habilidade e anota rápido, tem um que vai pedir para abrir, para visualizar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos contribuir nesse momento, colaborar, da forma que o professor, que foi mais tranquilo, você colabora. Você já não está em aula, você tem que preparar seu ambiente e tal. Então, foi dessa forma, eu acho que tá seguindo direitinho aí com eles. Ok, obrigada. E também tem outra coisa. Eu tenho aluno que não tem mesmo. Eu já tenho uns 3 ou 4 alunos, não só do primeiro. O computador de Ian não tem câmera. A gente não tem uma câmera para ele, justamente. Ele compartilha comigo. Então, assim, na aula que eu tô, quando coincide a aula dele com a minha, Sim. Então ele não tem como ele usar, porque a prioridade é minha. Sim, sim. Pronto, foi exatamente isso que eu falei para eles. Olha, aqui, mas se o professor pedir só para aquele momento, é assim, dona Deles, não tem problema. Você manda um comunicado para mim, você me avisa essa sua impossibilidade. É completamente compreensível, você me avisa e eu já sei, eu já vou comunicar aos professores. Se for o caso de quem, né? Mas realmente tá tranquilo. E aí, mais alguém? Angélica, você quer perguntar alguma coisa? Não, gatinha, entendi tudo bem direitinho. Entendeu? Tá bem tranquilo, era só o simulado que eu estava preocupada mesmo. Certo, olha, hoje que dia é hoje? É 13, né? 13. Aí eu sugiro vocês, de repente, até no sábado de manhã, se vocês não tiverem nenhum passeio marcado para varanda. Na varanda mesmo agora, viu, Kika? Vocês não marcaram para tomar sol ali, que sai aquele na janela do quarto. Aí... Eu não trabalho olhando para a rua. Eu estou aqui com vocês, mas estou olhando a rua. Aí, bom, pelo menos, a terapia. Gente, não, mas tá tranquilo. E é uma hora de prova. Quando o aluno coloca lá, iniciar a prova, ele tem uma hora. Se ele passar aquela uma hora, ele começa a prova, aí ele resolve ir ao banheiro, passou na frente da TV, viu algo legal, ficou por lá, tá contando o cronômetro. Não para. Quando deu uma hora, fez ou não fez, encerra. Entendeu? Então, assim, é importante se programar, também não começar tarde, né? Tipo assim, 10 da noite, vou fazer agora. Lembre-se que você vai ter que ficar até 11 ali fazendo a prova. Então, é bom planejar, porque acho que dá para fazer tranquilo com esse tempo. Agora, se deixar para muito próximo, aí sobrecarrega, porque ninguém fazer 2, 3 provas dessa num dia só, com certeza não vai ser muito bom. Alguém pediu para falar quando eu... Quem foi que alguém disse assim? Que alguém disse o Kika. Fui eu. Oi, Paty, diz. Me responda uma coisa. A respeito desse mês anterior, né? O mês de abril. Certo. Aí, assim, o mês de maio, segundo o decreto, já ficou as aulas online. Isso. Né? O mês anterior, está contando com as férias? Não, está contando com as aulas online também. É por isso que naquele programa que a gente fez, eles teriam só 11 dias de férias mesmo em julho. De 20 a 31 de julho era o tempo que está programado para parar, para as férias dele. Aí você pode dizer, poxa, Kika, mas não são 30 dias? Só vão ser 11? Mas a gente está vivendo um ano atípico, né? E a gente precisa realmente arrumar as estratégias que sejam, nesse momento, menos danosas, né? Então, tem professor também que está se programando dentro desse planejamento que foi enviado para dar um período de aula em julho, que eles também não tiveram férias, né? Mas, assim, nós estamos, assim, muito agradecidos a Deus, porque o projeto só aconteceu porque os professores realmente abraçaram, se comprometeram e não pararam momento nenhum, nem mesmo nas férias, né? A gente determinou como dia de aula, todo mundo foi à luta. Hoje ainda temos a cada dia muito que aprender e a gente vai se aprimorando. Hoje uma professora ligou
7h30 da manhã, parece criança. Oh, descobri outra coisa. A gente tá assim, igual os meninos quando começam a mexer nos videogames. Descobri outra coisa. Diz, foi o que você descobriu. Foi um recurso que ela disse que dava para fazer, tá assim. Enfim, a gente tá assim, aí um liga pro outro, um ajuda, um dá uma dica. Aí quando eu ligo, às vezes o professor liga de manhã aqui, que eu digo, tá, eu te ligo à tarde, aí só consigo ligar à noite. Aí quando eu ligo, diz, olha, tal professor já me passou todas as orientações, já tô sabendo de tudo. Tá todo mundo se ajudando, tá todo mundo se empenhando, e a gente tem sempre o que melhorar. Mas se a gente contar de 18 de março a 13 de maio, os mamães que acompanham, os papais que acompanham de perto, verão que já houve muito avanço, muita evolução, porque o trabalho é grande, não para, e a gente está a tempo e fora de tempo se empenhando para levar sempre o melhor. As salas não eram salas de Zoom paga, eram contas gratuitas e o tempo era reduzido, a gente buscou para estender mais esse tempo. Então, nós estamos sempre precisando de melhorar, claro, sempre a gente precisa melhorar, mas a gente já conseguiu avançar muito, tudo fruto de muito trabalho e de envolvimento da equipe dos professores que estão muito empenhados. Não sei se vocês já pararam aí para assistir às aulas, mas eu assisto, as aulas são muito bem preparadas. Eu sei que tem professor que vira à noite preparando essas aulas. E assim, são realmente aulas que a gente vê que houve toda uma preocupação e um planejamento. Respondi, Pati? Respondi Sim, tua amiga, pergunta? com certeza. Tá certo. Sim, Tá com certo. certeza. Até a minha pergunta era mais coerente a respeito disso mesmo, porque é o empenho do professor, né? Ele realmente ele não parou. Isso. Aí pensei eu que ia contar, né, o próximo mês, o mês de julho, por exemplo, como um dia de férias, um mês de férias. A gente observar direitinho, as escolas começaram agora, esse mês, né? Com essas aulas online. A gente já vem há mais tempo. Né? Exatamente. Então, estão fazendo a contagem regressiva, já está quase 60 dias, né? Eu disse que eu estou esperando chegar nos 60 para a gente chamar de sessentena, que a quarentena já se foi há muito tempo. Já passou, verdade. Então, assim, de fato, é direito do professor os 30 dias de férias, e isso é inegociável, não só por direito trabalhista, mas por questão também de humanidade, né? De direito dele, de precisar desse tempo, do aluno também precisar desse tempo, mas por isso que a gente sondou junto aos professores aqueles que conseguiriam tranquilamente fechar o mês e aqueles que teriam necessidade de ter aula a mais, talvez, e poderiam em junho, de repente, em julho, que não está com viagem programada, que não tem nenhuma outra atividade programada, que pudesse ficar mais uma semana na escola presencial para dar aula, né? Então, conseguimos alguns professores que, além da necessidade, também poderiam, porque tem professor que até gostaria, mas por outras questões nem poderiam. Né? Então, assim, é algo que a gente está vendo agora, entenda. Na verdade, tudo isso também está baseado com esse programa planejamento do governo de até 31 de maio. Depois disso, aí vamos realmente estudar o que será feito se as informações forem outras. Não sei se vocês viram, mas um órgão aí que... É o MEC, mas dentro do MEC tem suas repartições. A repartição aí que cuida do ensino superior já estendeu, gente, até 15 de junho as aulas online. Por que será, né? Que eles estão estendendo até 15 de junho as aulas online. Certamente, ainda há pouca previsão para retornar presencialmente. A verdade é essa. Vai demorar mais. Pelo que a gente escuta, sim. Sim, alguém quer falar? Aqui, Janusa. Jane. Oi, Jane. Bom. Tudo em paz, graças a Deus. Kika, se então prorrogar mais esse tempo, a questão da avaliação não vai ser mais presencial, vai ser no sistema online? Como é que vocês pensam em fazer? Sim, se estender mais, a gente vai programar, sim, um período de avaliação online.
avaliação feita pelos professores, né? Porque eles se submeteram a isso com os simulados, né? Em especial esse agora, que é mais dentro de um padrão para atender o primeiro ano. Mas se estender, sim, faremos um período. Outra coisa também, essas aulas que são editadas, é possível elas depois serem revistas pelo próprio aluno? Olha, Jane, elas já seguem todas para os alunos, inclusive desde que começamos. Agora, veja, de fato, logo no começo, alguns professores tiveram dificuldade técnica na questão de gravar. Tinha professor que começava a gravar e o computador dele travava, não tinha capacidade. Aí, Enio deve saber bem essa linguagem, né, Enio? Não tinha capacidade para armazenar toda a aula. E foram muitas coisas, a gente foi passando por muitas situações durante esse tempo. Alguns professores conseguiram gravar todas desde o início. Se vocês pegarem, eu mandei um relatório das aulas, até coloquei, eu acho que eu coloquei até 19, mas está errado, não é 19, nós começamos em 18. De 18 de março até 30 de abril, tem um relatório do que foi feito em cada aula e por cada um dos professores, com as atividades. E o que pretendemos fazer isso, e vamos fazer isso no final de maio também. Quando terminar maio, vamos mandar o relatório de tudo que foi feito. Mas vejam, diariamente está seguindo o link da aula que foi as aulas daquele referido dia. Agora, excepcionalmente essa semana, Jane, eu mandei hoje o do dia 11, 12 e 13 de hoje, porque foi preciso fazer uma pequena edição na segunda-feira, em algumas aulas. Mas assim, já é meio que automático. Termina, a gente vai lá, salva e manda. Não consegue ser instantâneo porque tem outras demandas. Mas no mesmo dia eu mando. A orientação é o aluno assistir a aula pela manhã. Mas nós estamos gravando porque, de repente, o aluno naquele dia não amanheceu bem, estava indisposto, teve um problema de conexão. Às vezes acontece muito isso, a própria internet, né? Ela passou 2 dias praticamente. Acontece agora. De conexão. Ainda mais, né? Eu sei, a gente sabe disso. Nós estamos com um problema com a professora Eva. Não sei se vocês leram a carta que ela enviou aos pais e alunos. Ela tem a conta dela da internet, mas não é o tipo da conta que ela paga, é a localidade, a localização. E ela tem muita dificuldade. Eu assisti uma aula dela, realmente ficou muito comprometida a qualidade da aula, a aula, né, o conteúdo, porque caía, a voz dela ficava robotizada e a conexão atrasava a fala da imagem. Foram muitos problemas e ela realmente, a gente chegou à conclusão que não foi bom, que não ia ser bom. Então ela tentou contato com como é que a gente diz, com a operadora, para fazer a mudança do tipo de conta lá. E não conseguiu, né? Estava difícil, acho que esse tempo de quarentena, talvez a demanda grande, e eles não atenderam. Então, ela conversou comigo, disse que realmente as aulas estavam ficando comprometidas, os meninos estavam se queixando, né, de que não estavam conseguindo entender. Então, ela está gravando as aulas, ela manda o link para o aluno assistir, mas ela fica na manhã, naquele dia da aula dela, disponível para qualquer dúvida no aplicativo, no Class App. Aí, como é que ela consegue usar o Class App e não consegue usar a aula? Bom, ela usa o Class App pelos dados móveis do celular, que aí ela consegue, né? O uso não é tão intenso, diria assim. Mas a aula, ela exige muito mais, porque ela tem que ter o som, a imagem, então ficava muito comprometida. Mas para responder pelo aplicativo, atende bem a necessidade. Então, eu espero que ela consiga resolver, porque quanto antes, porque se a gente se estender, também é importante esse momento do Zoom, né, da aula virtual, da sala virtual. Mas ela tem feito de outro formato, que também tem atingido aí o objetivo. Outra dúvida também é com relação ao SSA, com essa previsão para janeiro, né? Eles deram retorno para a escola, período de inscrição, ou ainda... Não, nenhum para a escola. Eles liberam nas redes sociais, né? E
E a gente é que busca essas informações. Eles suspenderam tudo ainda, não divulgaram nada, Kika. Isso. Eles suspenderam todo o calendário, não divulgaram nem conteúdo, não divulgaram edital. Só aquela previsão, olhando para né? ver o conteúdo, eu fico olhando para ver se tem atualização de conteúdo. E eles, a única notícia que eles deram foi: a gente está suspendendo e avisa depois. E agora, provavelmente em janeiro, mas em janeiro. Não passaram nada, não. Então, assim, ou seja, todo o planejamento. Ou seja, todo o planejamento está sendo feito no programa que já existe. E eles não fizeram, não, eles só divulgaram, o reitor divulgou, acho que a cobrança, né, na mídia, e o reitor divulgou a possibilidade de passar o SSA 1 e 2 para janeiro, para o começo de 2021, janeiro, e o terceiro ano em dezembro. Mas não teve nada em relação à escola, não. Você entendeu que houve alguma coisa em relação à escola, foi? Não, eu entendi, porque no sentido de que eles cobraram algum planejamento da escola e se eles deram alguma devolutiva para vocês, mediante do que vocês já passaram para eles, né? Mas, não, assim, não. Ah, tudo bem. Não, então, a gente não, tem uma expectativa, né, de receber essa informação a qualquer momento, né? Isso, exatamente. A gente sempre fica atenta aos grupos, os professores. Quando sai alguma informação, a gente rapidamente compartilha. Eu queria também sugerir o primeiro ano, se tem algumas mães aí, para a gente formar o grupo de mães, né? Porque aí é muito importante. Eu posso ser até que já tenha. E aí eu queria que a gente eu pudesse incluir também, para a gente fazer esse grupo de mães do primeiro ano. Entendeu? Ô, Zane, a gente tem um grupo que foi feito para fazer uma homenagem aos professores do 9º ano. Aí tem muita mãe do que foi do 9º ano que já estava lá, né? De manhã e à tarde. Aí pode ser assim, ou eu posso continuar desse grupo, já tem, ou pode fazer outro grupo também. Eu não tenho o telefone de todas, que na época eu pedi de todas as mães do 9º ano. Aí alguns me deram e outros não me deram. Aí, de quem me deu, aí eu coloquei nesse grupo para fazer essa homenagem. Mas aí eu não tenho todos. Olha, eu sugiro, Jane ou Angélica, passar o número, quem quiser ficar à frente, agora, por gentileza. Divulga o número de vocês, todo mundo anota e quem quiser entre em contato contigo, Jane. Ou com a Angélica. Não, para mim, vê só, para mim tanto faz. Fazer um novo grupo, acho que seria melhor. Oi? O grupo só do primeiro ano, acho que seria melhor, né? Porque assim ficaria muito focado nas atividades, nas informações, né? Qual é o número que a gente manda? Por favor, Jane. Pronto, ok, Jane, você pode passar seu telefone, por favor, para todo mundo anotar. Olha, aproveitando, eu não sei se vocês fizeram a tarefa de casa, porque vocês, né, tem que fazer uma tarefinha de casa, os meninos estão fazendo, então eu pedi para vocês trazerem para o nosso encontro uma folha, papel e um lápis, eu não sei se trouxeram, uma caneta, um hidrocor, e a xícara do nosso chá da tarde. Eu não sei se trouxeram, deixa eu ver. Eu trouxe meu chá. Não fizeram a tarefa de casa. Não fizemos a tarefa de casa. Alana, meu chá. Então, a xícara não, só o papel eu tô. Então, vê, agora eu terminei a minha pauta, eu não sei se mais alguém gostaria de falar, mas eu gosto. Isso, Enio, muito bem. Você vai pegar o seu papel, de preferência. Se for para a nota, eu tô com a nota, viu? Porque eu tô com tudo aqui, ó. Pode ser uma folha de ofício, pode ser um papel, uma folha de caderno, pode ser um papel assim igual de Patrícia. E de preferência um hidrocor, um giz de cera. Se só tem uma caneta Bic, feito a minha, quando você escrever, eita, chegou o artista do grupo que estava ontem. Você já tem um artista. Ontem não, Kika. Ele deu Tudo ontem bom? na reunião. Luciano, Tudo em paz. Oi. Boa noite a todos aí.
Olá. Boa tarde. Vê, eu queria já vou entrando pedindo licença para sair. Eu escutei tudo, né? Participei Tá certo. da dinâmica e Certo. aí não é justo, né? Aí eu vou deixar o pessoal participar da dinâmica. Não, o seu está hora a aí? gente- O seu está aí? Tá. Então deixa, pronto, segura ele aí. Olha, pessoal, vejam só, eu quero agradecer a vocês por esse empenho, por essa parceria, porque não seria possível o trabalho, como eu falei para vocês, desde o dia 18 de março, o empenho dos professores. Só que isso não seria possível se a gente não tivesse o empenho de vocês também. Se vocês não estivessem aí do outro lado, cobrando dos meninos, pedindo, orientando, não sei vocês, vou falar como mãe agora, dando aquele gritinho básico de vez em quando na hora do desespero, tá certo? Agora eu vou falar como mãe. Como mãe, às vezes, vai lá, menino, não foi? Prepara o chinelo, levanta o chinelo, não sei se vocês são dessa época, eu sou. Espera aí que você vai provar do meu chinelo. Os meus são menores, tá, pessoal? Mas, assim, eu sei que tem sido muito difícil, mas eu também tenho certeza que se não fosse essa parceria, se não fosse o apoio de vocês, do outro lado, considerando, validando, respeitando tudo que está sendo feito, valorizando tudo que está sendo feito, a gente não teríamos o sucesso que está sendo o nosso trabalho, as aulas remotas. É impressionante saber, eu sei, a gente sabe do respeito dos meninos, e eu tenho certeza que isso é fruto do que eles aprendem com vocês. Porque eu fiquei emocionada ontem e hoje, quando eu entrei no primeiro ano, que eles terminaram a aula, que todos desligaram o microfone e as câmeras, e simplesmente, assim, fizeram daquele momento, assim, parecia uma sala fechada, literalmente, que não tinha ninguém. Me deu uma vontade de abrir o microfone e brincar, mas só que eu ia, né, veja, eu que ia fazer a bagunça, né, não podia. Mas deu uma vontade de abrir, assim, falar com eles, parabenizar, porque... E ao mesmo tempo eu fiquei ali quietinha, tem hora vontade de rir, hora vontade de chorar, porque foi lindo ver a forma como eles respeitaram a orientação que foi passada. Foi passada semana passada e aconteceu algo segunda, mas eu vi que quem brincou não tinha lido tanta informação, eu sei que são muitas, não tinha lido. Então, quando a gente falou, orientou, conversou, eu liguei para 3 famílias, né? Mas no sentido de agradecer o apoio e de dizer que isso aconteceu, apenas gostaria que não acontecesse novamente, porque aí dificultaria a questão da gente ter que ficar editando os links. Então, assim, a gente sente o apoio, e a gente sabe que esse respeito dos alunos, essa forma como eles estão enfrentando tudo isso, essa seriedade como eles estão levando assim, as atividades, as aulas, a frequência do primeiro ano, a gente está muito feliz, a frequência só aumentou, lá no comecinho eram 28, 29, bem no comecinho, e nós começamos a ligar, os meninos, os representantes, Arthur e Alana, têm feito um trabalho assim maravilhoso, estão sempre junto comigo, todo dia a gente se fala, já acordam com o meu bom dia, eles têm sido uma ponte, ajudado muito nas informações, já fiz uma reunião com eles e disse, olha, busquem dúvida dos amigos de vocês, perguntem se eles querem perguntar alguma coisa, porque às vezes eles têm vergonha de perguntar. Então, eles estão sempre prontos ali a ajudar, a hora que eu chamo. A Alana, eu acho que está com o telefone quebrado, mas sempre ajuda no Zoom. E Arthur, não, Arthur é conectado comigo quase que 24 horas, viu, Patrícia? Eu estou muito grata a Deus pela vida dele, diga aí que ele está de parabéns, ele tem se empenhado muito para ajudar a turma, e tem sido muito bom ver o empenho de todos. Eu sei que isso é fruto do que vocês fazem em casa, né? Com certeza não seria possível se vocês não tivessem dando todo esse apoio. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, de seus filhos. A gente tem sempre conversado assim nas reuniões, aqueles que a gente precisa puxar a orelha, a gente também está puxando a orelha, está ligando, está pedindo para eles reagirem, porque alguns estão cansados, às vezes desmotivados. Então, eu gostaria que vocês se sentissem assim, nesse momento, que o meu coração está grato, sentissem que o meu coração está grato pela vida dos filhos de vocês e por tudo que
a gente tem vivido nesse tempo, não tem sido fácil, né? Já tivemos professor que, né, se desespera ali com tantas coisas para fazer na demanda, mas eles têm com tranquilidade, com calma, com a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, buscado a melhor forma de chegar na casa de vocês. Eu acho que nós nunca estivemos tão próximos, né? Porque eu tenho certeza que agora vocês assistem às aulas que antes não assistiam. Quem aí não passa na frente do computador e às vezes dá uma olhadinha, agora vocês assistem às aulas, vocês antes não assistiam, agora vocês conhecem a voz do professor que você antes não conhecia, agora você vai conhecer a voz do professor, com certeza. Então, assim, eu acho que a gente, apesar de estarmos em isolamento social, mas nós nunca estivemos tão juntos. Vocês nunca estiveram tão próximos dos alunos, que antes que eu que colocava para a sala, agora são vocês que colocam para a sala, né? Verdade. Eu que dizia, acabou o recreio, ei, a água, agora não pegou, pega depois. Banheiro já era, não pode, volta, olha, o professor entrou. Agora esse papel inverteu um pouquinho, vocês estão fazendo muito dessa parte. Então, nós estamos mais unidos ainda como escola, e o sucesso disso tem sido a parceria de vocês. Sou muito grata. Quero dizer que próxima semana eu conversei com Cláudia, a psicóloga. Quem já viu, quem já teve a oportunidade de ver, Cláudia mandou um vídeo, também no começo da quarentena. Eu não sei se já era abril ou se foi final de maio, mas a psicóloga Cláudia Mello, que tem feito um trabalho lá na escola com os alunos do ensino médio. Ó, tem só alguns microfones abertos, aí o som é porque canaliza tudo para um só. Aí se vocês puderem só o microfone, é bom. Porque aí vocês me escutam melhor também. Então, a próxima semana, a Cláudia, psicóloga, eu agendei com ela, eu só não sei o dia. Nós combinamos, ela vai me passar o dia, certo? E ela vai entrar na sala virtual com os alunos, vai fazer um trabalho com eles de motivacional, de reflexão, porque nós já havíamos começado esse trabalho na academia, não sei se vocês lembram, mas nós já havíamos começado agora em 2020, com Cláudia Mello. Ela fez 2 entradas, salvo engano, 3 entradas em cada turma, e ela está trabalhando um projeto sobre inteligência emocional, sobre inteligência socioemocional. E muito bom para desenvolver nos nossos alunos essas outras competências que não se adquire apenas nas disciplinas, né, de português, matemática, ciências, e que eles precisam também refletir sobre isso. Então, nós estamos gratos a Deus pelo direcionamento dele. Cláudia já estava falando muito, como eu falei agora, né, um projeto que trabalha a inteligência socioemocional. Mas Cláudia também já estava abordando com eles a IA. A IA é a inteligência emocional. E a IA, a inteligência adaptativa, que é uma nova inteligência sendo aí estudada, desbravada e garimpada. É aquela inteligência, a capacidade de a gente se moldar às mudanças, a capacidade de a gente se adaptar às coisas que acontecem sem as coisas inusitadas, o que aparece no nosso controle. Tem tempo mais propício para a gente trabalhar a inteligência adaptativa que essa. Quem estava esperando ficar em casa preso quando fizemos ali a festa de Réveillon, 2020, o melhor ano, chegou. Ninguém esperava passar por isso. A gente nem sonhava nos nossos mais complicados sonhos, a gente imaginava que isso iria acontecer por tanto tempo, né? Então, mas estamos vivendo isso. Então, é tempo de ensinarmos os nossos filhos a se adaptar, a se reinventar, a buscar forças em Deus para vencer essas dificuldades, para vencer esses novos desafios. E eu tenho certeza, convicção, que sairemos muito melhores disso, muito mais fortalecidos. Muitas mães, eu escuto alguns depoimentos de que já não estavam mais tão próximos dos filhos, devido à própria demanda do ensino médio, devido à própria demanda de trabalho. E agora a gente está simplesmente precisando colar mais ainda neles e eles em nós, né? Então, assim, creio que Deus está no controle de tudo e que tudo tem sido permissão dele para que a gente aprenda e tudo isso tem um propósito, né? Então, que Deus nos mostre esse propósito, que Deus nos ensine e que Deus nos molde a cada dia e ajude os seus filhos, nossos alunos, nesse tempo tão difícil que já ficou marcado para a história deles, né? Tá bom?
Então, primeiro, eu quero fazer a foto do nosso encontro, do nosso chá. Eu lamento muito ter perdido o bolo de Angélica, que não deu para ela trazer um bolo. Mas o chá, eu me contento com o chá. Então, você pega a sua xícara, tá certo? Coloca aqui, ó, a xícara do nosso encontro. Isso, hein? Adiênio, chique demais. Cadê a sua, Tânia? Cadê a sua, Lídia? Cadê a sua xícara? Jane, cadê sua xícara? Patrícia? Isso, pronto. A minha é um copo de chá gelado. Olha só, a minha é café. Eu esqueci, a minha fica para a próxima. Ah, tá certo. Só que a minha, ontem, quando eu estava na reunião, trouxeram aqui cafezinho quentinho. Hoje esqueceram de mim. Tô aqui, morrendo de vontade de tomar um cafezinho, mas não chegaram. Tudo bem, a gente vai fazer essa com café frio mesmo. Pronto? Todos prontos? Elinha, cadê a sua? Posso? Pronto, eu fiz. Agora, a nossa atividade é a seguinte. Pronto. Eita, será que eu peguei? Deixa eu ver. Agora, a nossa atividade é a seguinte. Você vai pegar essa folha em branco para a gente finalizar, tá bom? E você vai escrever uma palavra. Eita, eu faço outra, Jerusa. Espera aí que eu faço outra. Ah, gostei dessa, gostei. Você pega a sua folha em branco, o seu papel, e você escreve uma palavra de ânimo, de força, que represente aí. Suzy, cadê você, Suzy? Você não apareceu, Suzy. E você escreve, tá certo? E daqui a pouco eu vou pedir para você mostrar essa palavra de força, de encorajamento. Uma palavra só. Se você gostaria de compartilhar com as mães do primeiro ano, que eu já estou vendo que agora vocês vão estreitar mais os laços, a partir aí da ideia de Jane e de Angélica, de fazer o grupo, de estarem juntas, se fortalecendo. Isso é importante, né? Então escrevam aí uma palavra de ânimo, de força, de encorajamento. Não pode ser muito pequena, porque se for muito pequena não vai ficar visível na tela. Tem que ser uma palavra que pegue mais ou menos a folha toda. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a tarefa, assim como os professores fazem com os alunos. Pode mostrar já? Daqui a pouco, um minutinho. Aí na sala é assim, professora, eu já terminei, posso sair? Não sei não. Né, Jane? A minha palavra é pequena, mas tem um grande significado. Ah, muito bem, isso aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, ok. Pronto, todos terminaram? Podemos finalizar. Agora, depois a gente vai ter que fazer só outra foto da nossa xícara, porque Jerusa não conseguiu aparecer. Ela foi buscar uma super mega caneca. Pronto? Todas já fizeram, todos, né? Porque também temos papais aí no grupo. Jane, se tu puder escurecer... Ah, consigo ver agora. Ah, muito bem. Afasta. Olha aí como fica na tela. Isso. Também tenho a minha aqui, ó. Também fiz a minha, viu? Fiz a tarefa de casa. Força. Pronto, olha lá. Deus, força. Angélica, eu não consigo. Não, não tira não, ainda não. Dona Vera, deixa aí, eu não consigo ler a de Angélica. Dona Vera colocou Deus, eu coloquei força, não estou vendo, companheirismo. Deixa eu ver essa daqui. Mariana, junta um pouquinho mais, Carol. Carol, junta um pouquinho mais. Solidariedade, é isso? Acho que é isso. Fé, gratidão, seguro, estou seguro, segurança. Jane, cadê eu não vi? Alegria. Fé, Patrícia. Lídia, sobe mais um pouquinho, Lídia. Esperança, né, Lídia? Esperança, fé. Amém. Isso aí, pessoal. Eu acho que a gente tem que buscar em Deus. Eu vou fazer a foto. Não fiz ainda, Dona Vera. Coloca aí tua folhinha. Angélica, cadê tua folha? Junta bem. Não consigo ler, Angélica. Diz pra gente. Teu microfone tá fechado. Junta bem próximo à câmera, Angélica. Desce um pouquinho mais.
Alguém consegue ler? Não. Eu não estou conseguindo ler. E eu não te escuto. Também Vamos não lá? tô... É o microfone dela que está inativo. Qual é a palavra? Gratidão, já saiu também. Gratidão. Vamos lá, coloca a palavra todo mundo que eu vou fazer a foto. Vai, Luciano. Coloca o seu barquinho. Olá, 1, 2. Luciano. Falta a sua obra de arte. Isso, olha só. 1. Marcinha. Cadê Marcinha? Conseguiu fazer a palavra? Acabei de chegar agora. Então dá um legal. Marcinha. Ania, dá um legal. 1, 2, 3 e já. Isso, muito bem. Joia, pessoal. Queridos, que Deus abençoe. Muito obrigada por... Amém. Ah, desculpa, Jerusa está pedindo outra da caneca, que ela quer a caneca dela espelho. Eu também. Outra... Ah, tá certo. Vai sair nessa. Eu tava Isso aí. mas eu tava ouvindo tudo, viu? Ah, que legal. Entendo, amiga, entendo, eu sei. Olha aí a caneca, 1, 2, 3 e... Todos? Cadê, Dona Vera? Tá aí, Dona Vera? Podemos? Tá bom, então vamos lá. Cadê a caneca? Será que ela vai pegar? Tá, eu espero. Kika, tu é muito chique, vice. 1, 2, e por quê? O que é que tem essa caneca? Não tem nada. É da casa da minha mãe, gente, abafa. 1, 2, 3, já. Aê! O mais interessante é as suas selfies. Tem que ser com a caneca. Oh, meus queridos, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Beijo pra vocês, viu? Alguém quer falar? abraço, Oi, Márcia. Oi. Tchau, coisas lindas. Oi, Márcia. Tchau, Oi, Elinha, amiga. valeu, Carol, valeu, Suzy, Saudade. Luciano, Tchau. Valeu, Angélica. Kika vai deixar. Liga, Vai deixar a gente aqui Enio. um pouquinho, Tá, vai. tá, até logo. Nossa, eu posso. Querem ficar? Não, é sério, se ficar vocês aqui. quiserem, eu coloco você, Patrícia, como anfitriã e eu saio. Tá bom? 5 minutinhos. Tem problema, não. Eu posso, vocês querem ficar, eu A gente deixo. pode até. Obrigado. Não tem a questão do grupo? Isso. Vamos. Pronto, 1 Eu minuto queria só. deixar meu número. Pronto, certo. Vou falar então. 98168-1829. Todo mundo. Ai, meu Deus, cadê a Angélica? Repete, por favor. Repete de novo. 98168-1829. Não consegui escutar, não. Vamos dizendo os números por ordem. Então, vai falando o número, um por vez, que eu vou Eu acho que a anotar Angélica aqui e saiu. formar o grupo. Quer falar o número, que aí eu vou anotando aqui nome e número para formar o grupo. Pode ser. Laura. Qual o número de Laura? 98603 7530. É primeiro ano, Laura. Primeiro ano. Mãe de quem, Laura? Alana. Amanda? Alana. Ô, Janusa. Oi. Janusa. Oi. Ó, eu oriento o seguinte, já tem um grupo, entendeu? Eu acho que 90% da turma do 9º ano. Aí vai ser inconveniente, assim, da minha parte, é o que eu acho, né? Criar um outro grupo. Como vocês são as novatas, o certo seria vocês virem e ficar no grupo que já existe. Não, por mim, Que é que tanto vocês faz. acham? Eu passo o meu telefone e aí vocês veem se vai ser no grupo que já existia ou no novo, não tem problema. Certo? Pronto, até porque assim, quem é responsável, quem é o administrador do grupo é a Angélica. Só que ela precisou sair, se eu não me engano, ela não está mais. Tá, Ela estiver por aí, ela tá?
Vou sair, já deixei Patrícia como anfitriã para combinar com vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Beijos. Amém. Obrigada. Muito obrigada pela participação. Tá ótimo, Kika. Obrigada. Aí, Angélica é que é administradora, entendeu? Aí ela pode acrescentar vocês. Certo. Mas aí é um grupo que envolve o 9º e o 1º ano, é isso? Isso, é um grupo só. Aí quem ia acrescentar só era você. Você Na não verdade, são não envolve novata? o 9º, não. É porque eu acho que é isso que as meninas estão Era em do dúvida. 9º ano e veio para o primeiro. Gente, vocês não... Isso, todas todas não as estão mães que entendendo, estão não. no grupo hoje era do 9º, mas que já é primeiro, não tem nenhuma do 9º, não. Certo. E quem é que é administradora para colocar? Angélica. Aí poderia passar o número dela agora. Eu não tenho aqui, porque eu Isso, estou eu no posso celular. passar. Não, eu tenho de Eu tenho como Angélica. passar para vocês. Tá. Joia. Pronto, aí eu peço para ela acrescentar, sem problemas. Certo? Pronto, pode ser também. Até porque ela passamos saiu todos os da números. reunião. Tá. Pronto. Vocês querem que eu passe o número dela para vocês ligar, para ela colocar em vocês no grupo? Eu acho melhor uma pessoa só anotar todos os números e passar para ela. Passa. Eu já peguei Ok. Eu já peguei a de Laura. Certo. Coloca... Desculpa, coloca Carol. Mãe de Mariana. Certo. As pessoas que estão passando o número, elas não estão no grupo, não é isso? Meninas, eu vou sair, o meu celular realmente descarregou completamente. Eu tô com 1%, tá travando. Tá. Beijo, Marcinha. Beijo. Eu tava o tempo todo, mas eu tava trabalhando, eu tava caladinha e sem poder compartilhar. Ainda bem que eu cheguei em casa Tô a tempo da foto. ligada. Um beijo, um prazer. Obrigada. Beijo. Viu? Carol. Saudade Tchau, Carol. de vocês. Tchau. Carol, você é a mãe de Mariana. Você não está em nenhum grupo, é isso? Oi, 9 8922 9797. Você não está em nenhum grupo, né, Carol? Não é para colocar agora do 9º que vai para o primeiro, né? No caso, é só mudar o nome, não é isso? Eu vou passar para o Angélica. Isso, é isso que aconteceu. Ó. A turma do 1º ano já tem um grupo. Já tem um grupo já formado. Aí a gente quer acrescentar vocês, que são os novatos. Isso, exatamente. Vai adicionar vocês. A mesma coisa que os meninos fizeram. Os alunos. Eles não tinham já um grupo. Aí eles foram e adicionaram os novatos. Ok. Patrícia, Alô? Vai ficar 2 grupos. Aí vai ser ruim a comunicação. Pode anotar o meu? Posso. Anota. Pronto. Posso falar? Pode. É Tânia. Tânia. É Tânia. É Tânia. T-H-A-N-A. É Tânia, mãe de Guilherme Vinícius. Qual o número? 985 13 61 32. Sim. É Tânia, mãe de Vinícius, isso? Mãe de Vinícius, não é isso? Ô, Janusa, né? Qual o teu número? 98168 1829. Mãe de Flávia. 981 68 18 29. Vai
passar para a Angélica ou você quer que eu passe? Passe para ela, mas eu vou anotar o teu nome. Tá. Teu número, porque qualquer coisa ela pode entrar em contato contigo. Ó, eu peguei o de Laura, peguei o de Carol e o de Etânia. Alguém mais? O de Enio, pai de Lucas. Viu, Patrícia? A gente não está no grupo, não. Mas o de Jane tá, Enio. Tá? Jane não tá, não? Faz mais perto. Tá não. Realmente tá não. Ela saiu, foi. Você vai querer colocar o número dela ou o teu? Bota o dela. 99921. Eu tenho o número dela, eu acrescento. Eu peço para a Angélica colocar. Por favor, obrigado. Nada, beijo. Tchau, Jane, te amo. Beijo, te amo, tchau. Eu falei aqui. Tchau, querida. Saudades. Ela vai colocar meu nome. Quem falou? Já falei com a Angélica. Ela tem meu telefone. Aí ela vai... Pronto. Tu tem como não colocar o número dela aí, não? O número da Angélica? Sim, o número de Angélica. Aí as meninas entravam em contato com ela. Deixa eu ver aqui no meu celular se eu tenho o número dela. É porque meu celular está descarregando. Nove, sete, 7,6. Patrícia? Oi. Oi. Então, ficou assim, eu vou passar essas 3 pessoas para a Angélica, tá certo? Certo. E se tiver mais, a gente vai acrescentando depois. Eu não sei se tem ainda alguém aí no grupo que queira falar. Você quer que ele passe ou você já junta tudo e manda? Não, Vê, o número dela, não sei se vocês dá para entender aí. Eita, se é o contrário. Arthur, bota aí para mim. Diga. O número de Angélica. Eu acho que eu tenho. É o 9. Mas fale. 9. 97. 97. 30. 30. 76. 76. 10. 9, não é esse? 9, 30, 7, 6, 10. Não é isso? Isso, é. Tá. Não é isso, Eu Anália? acho que Confirma aí para mim. É Anália. É esse Anália número? é a filha, né? Anália é o nome da minha filha. É a Meu nome filha. é Lídia. Lídia. Sim, Lídia. É esse o número? Confirma aí pra gente. O número de Angélica? 97. Não, de Angélica. O de Angélica. Peraí, viu? Deixa eu voltar para Angélica. Eu acho, Patrícia, eu acho que eu tenho, mas faz muito tempo